Ele pensou, aquele item é de fato muito interessante. A expressão no rosto de Lu Xiaojie brilhava com curiosidade, os cantos de sua boca se curvando em um sorriso cheio de significado. Sua atitude mudou de forma tão inesperada, como se virasse a mão, está bem. Como você é a filha do Santo da Espada e a irmã de Wu Yui, então eu, como anfitrião, devo mostrar minha hospitalidade ainda mais. Lu Bin, parada ao lado, franziu a testa, seus pensamentos preenchidos de inquietude. O jovem mestre geralmente não gosta de estranhos, por que ele está agindo assim hoje? Li Nanwei soltou uma risada alta, a risada ecoando na sala. Haha, então é assim. Haha. Nanwei estava cheio de orgulho, como se saboreasse o favor do destino. Mas o olhar de Lu Bing pairava em outro lugar, incapaz de desviar os olhos do peito de Nanwei. Ela olhou para ele, então baixou a cabeça para olhar para si mesma. A comparação fez seu coração doer. De fato, sem comparação, não há tristeza. O pensamento fugaz a fez ter ainda mais certeza de sua suspeita, certo, o jovem mestre gosta delas grandes. Seus olhos brilharam com uma nova ideia, esta noite, começarei meu plano de massagem. Contanto que eu tenha paciência, nada é impossível. Não demorou muito para que os três pusessem os pés na montanha Danqing. A paisagem aqui permanecia tão pacífica quanto sempre, cada árvore, cada pedra mantinha a quietude serena do tempo. Lu Xiaojie apontou suavemente para a frente, sua voz suave, mas cheia de autoridade, ali está a sala de estar. Nanwei, faça-se à vontade. Nanwei juntou as mãos e falou respeitosamente, tudo bem, obrigado, líder do secto Lu. Assim que Lu Xiaojie pisou no chão, ele se virou para atribuir tarefas a Lu Bin. Você deve encontrar tempo para organizar as coisas adequadamente para aquela mãe e filho. Pelo menos, não deixe que vivam de forma muito dura. Lu Bing imediatamente seguiu de perto, inclinando a cabeça para responder, entendido, o Júnior seguirá as ordens. Sem hesitar, Lu Xiaojie se virou e saiu, seus olhos brilhando com foco. Ele já tinha um plano em mente, a próxima coisa que devo fazer é reivindicar a recompensa da missão. Estou curioso para saber que item bom receberei desta vez? Esse pensamento fez os cantos de sua boca se curvarem em antecipação. Um som eletrônico familiar ecoou em sua cabeça. Sistema, por favor, reivindique sua recompensa da missão prontamente. Lu Xiaojie se sentou tranquilamente, cruzando as pernas e acariciando o queixo como se estivesse pensando em algo. Finalmente, ele falou, sistema, reivindique a recompensa da missão. Ao ouvir isso, o painel do sistema apareceu, exibindo uma notificação na frente dele, enquanto o nível da recompensa da missão olhava para Lu Xiaojie, suspirando de aborrecimento, e disse, lá vamos nós de novo. Da última vez que esse efeito especial apareceu, me premiou com pontos sem sentido, tenho uma má sensação sobre isso. Apesar de dizer isso, ele permaneceu calmo e sereno. Nesse momento, o sistema havia sido atualizado, concedendo pontos de experiência de 20.000. Vendo que o sistema ainda estava operando normalmente, sem sinais de falhas ou algo estranho, Lu Xiaojie acenou com a cabeça e disse, operando normalmente. Imediatamente depois, o sistema anunciou que a pontuação da tarefa estava prestes a ser atualizada. Ele olhou para cima, com o rosto claramente mostrando sinais de tédio, e disse, de novo? Esse efeito especial não custa nada? O sistema, ainda com seu tom sem emoção, respondeu, agora procedendo para avaliar o nível de conclusão da sua tarefa desta vez. Uma série de 3 interrogações apareceu inesperadamente na tela, deixando Lu Xiaojie irritado. Ele exclamou, esse sistema realmente adora fazer esses truques ridículos. Dar uma pontuação diretamente seria o suficiente, certo? De repente, o número 2 apareceu na tela, deixando-o atônito. Com os olhos estreitos como sementes de gergelim, cheio de confusão, ele murmurou, o que é isso? Antes que pudesse reagir mais, o sistema se atualizou novamente e exibiu o número 8 na parte superior. Ele respirou aliviado, bem, 8 é aceitável. No entanto, então um 0 apareceu, à frente de tudo isso. Seu rosto escureceu, incerto se ria ou chorava.
O sistema, inesperadamente, entrou em uma voz empolgada, não esquecendo de incluir um efeito sonoro de aplausos entusiasmados. Parabéns, você alcançou uma pontuação de valor de reputação de 82 pontos. Vendo aquilo, ele se sentiu desencorajado, apenas conseguindo olhar para cima sem dizer uma palavra. 82 pontos, os 18 pontos restantes são apenas para a pontuação formal. Parecendo perceber o problema, começou a acariciar o queixo e disse: parece que para alcançar a pontuação mais alta, tenho que derrotar tanto o pequeno quanto o grande, e certamente não devo deixar aqueles dois velhos viles sem punição naquela hora. Então ele olhou para o quadro do sistema, onde o valor de avanço era 1047 de 1000. Vendo isso, exclamou surpreso: oh, o valor de reputação é suficiente para superar para o nível 8 do secto já. Ele tocou levemente a tela com a mão e continuou: então, depois de um tempo, o sistema exibiu uma notificação para mim: condições necessárias para avançar para o nível 8 do secto, valor de reputação 1047 de 1013, cultivadores do nível 2 e acima, 1 de 3 júnior superando 100 pessoas. Além disso, 8 de 1 júnior do secto externo. Vendo isso, ele acariciou o queixo pensativo e depois disse: ainda faltam duas condições. A terceira condição é um pouco problemática, enquanto a segunda condição parece mais simples. Além disso, recentemente reuni experiência suficiente. Depois de um tempo, um sorriso de repente floresceu em seu rosto, e ele disse feliz: então vamos subir mais 2 níveis, quebrando diretamente para 2 níveis. Então ele começou a meditar para avançar do nível 18 para o nível 19, do 19 para o 20, progredindo de forma estável, cada vez subindo 2 níveis. O primeiro nível foi completado. Nesse momento, Lu Donli estava observando a pequena Xiao-Qiu praticar quando inesperadamente virou a cabeça e disse: irmão subiu de nível novamente. Além disso, ele subiu 2 níveis de uma vez. Neste momento, do outro lado, uma jovem de longas pestanas de repente despertou. Ela abriu os olhos, olhou ao redor e perguntou: completação do primeiro nível? Enquanto ela caminhava, pensou consigo mesma, confusa: quebrar 2 níveis de uma vez não é uma questão difícil. Tanto eu quanto a Júnior e o Yui já experimentamos isso antes, mas quando ele estava na seita Shui Yui, ele realmente era um primeiro nível. Algo a fez sentir um arrepio na espinha, deixando-a atordoada enquanto pensava: um primeiro nível pode gerenciar a intenção da espada. Ela pensou consigo mesma: como isso pode ser possível? Ela questionou silenciosamente: não consigo acreditar nisso. Mesmo a pessoa que mais respeito, meu pai, disse uma vez que abaixo do terceiro nível não vale a pena perder tempo com intenção de espada. Mesmo um corpo de espada sem igual que aparece uma vez a cada 1000 anos, como o Júnior e o Yui, só pode formá-lo após alcançar o terceiro nível. Ela de repente se lembrou do rosto de Lu Xiaojie e não pôde evitar um sorriso estranho. Um lado de seu rosto ficou ruborizado, e então uma ideia surgiu em sua mente: e se eu voasse até lá para capturá-lo e estudar um pouco? Imediatamente, ela se deitou em sua cama, abraçando o rosto ruborizado enquanto tentava se acalmar. Não, eu preciso manter a calma. Sou a filha do Santo da Espada, como eu poderia fazer algo assim? Recuperando a compostura, ela suspirou e se reassurou: Mas. Ela se deixou levar feliz, pensando nele, e murmurou: mas isso realmente é intenção de espada de primeiro nível. Eu realmente quero. Mas espere. Pessoal, não entendam mal. Li Nanwei é apenas uma santa da espada. Neste momento, ela continuou se virando como uma criança, se acalmando: suporta. Ela se disse: ele deve estar absorvendo agora, espere até amanhã de manhã, eu mesma irei pegá-lo, eu vou perguntar a ele. De fato, essa paixão era um pouco obsessiva. Além disso, não apenas uma vez, a imagem de um menino sendo amarrado e chorando alto apareceu diante de seus olhos. Eu ouvi que você é o corpo da espada incomparável que aparece uma vez a cada 1000 anos. Então uma figura estranhamente grande se aproximou, seu rosto sombrio de medo, perguntando: as pessoas realmente querem estudar? O menino gritou de medo, então gritou alto: alguém salve o Júnior, Sênior, salve o Júnior. O grito desesperado parecia querer estilhaçar o teto.
Naquela noite, ninguém soube o que aconteceu, mas vale a pena mencionar que Wu Yui, em um estado de consciência confusa, continuou mencionando aquele sênior. Neste momento, Lu Xiaojie estava se alongando e respirando, contando, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Apenas para falhar mais uma vez. Mas Lu Xiaojie naquele momento era como um escudo, completamente alheio ao que era absorção. Na verdade, um sorriso sinistro estava florescendo em seu rosto. Neste momento, de repente, surgiu uma notificação para uma missão de promoção. Ele coçou a cabeça, sorriu como se fosse uma colheita abundante, e disse, hehe, há mais uma missão de promoção para fazer. Neste momento, 4 cores apareceram da esquerda para a direita, amarelo, verde, roxo e laranja. Ele refletiu por um momento e então disse, na última vez, o nível laranja abriu de forma bastante eficaz, então, claro, eu devo escolhê-lo novamente. Ele sorriu satisfeito e escolheu o laranja. O orbe laranja escolhido iluminou e o sistema anunciou, você selecionou a missão com sucesso. A dificuldade da missão é do nível laranja. Ele leu os detalhes da missão, franziu a testa e disse, que coincidência. É verdade que o inferno não tem porta, ele simplesmente o deixa entrar. Um quadro de promoção de missão apareceu, e desta vez a tarefa era eliminar monstros de uma organização misteriosa. Lendo isso, ele sorriu maliciosamente e disse, parece que este próximo ano não será nada pacífico. Neste momento, o relógio de contagem regressiva exibiu 48 minutos restantes. O rosto de Lu Xiaojie mostrava uma expressão misteriosa, e ele disse, o tempo de caça começa agora. Ele continuou a tocar na tela e disse, você deve valorizar as horas que virão, afinal, este será o último momento da sua vida até o início da manhã de amanhã, segunda-feira. No afloramento rochoso neste ponto, Lu Xiaojie apareceu. Ele estava sentado lá, cultivando de uma maneira verdadeiramente pacífica. Talvez você não saiba, a cultivação diária é um hábito de Lu Xiaojie. Um pequeno incidente trivial não fará com que ele mude seus hábitos, ou pode-se dizer que ele considera os incidentes de matar monstros que todos comentam como meras trivialidades. Neste momento, ele abriu os olhos, olhou para fora e disse, já está claro agora. De repente, uma figura com um busto apareceu diante dele. Uma pessoa se curvou e disse, Líder Lu, suas artes marciais são bastante interessantes. Ela sorriu como uma criança. Ele se sentiu desconfortável, franziu a testa e respondeu, Nanvei, você não sabe que perturbar a cultivação de outra pessoa é muito indelicado? Então, ele virou o rosto, fazendo-a reconsiderar. Não posso dar uma chance a uma mulher, caso contrário, ficarei emocionalmente ferido novamente, pensou consigo mesmo. Ela juntou as mãos, inclinou-se perto dele e sorriu, dizendo, Nanvei estava errada. Ele sentiu seu rosto esquentar de raiva, sem saber o que dizer. Neste momento, ele se virou e foi embora, tentando se acalmar, embora eu seja um santo da espada, afinal sou apenas um homem com um alto carisma, é melhor evitar um pouco. O chefe e minha cunhada ainda deveriam tentar evitar quaisquer mal-entendidos. Recuperando a compostura, ele se virou para ela e disse, Nanvei, tenho assuntos importantes a tratar lá embaixo, você é livre para se mover por aqui como quiser, não há necessidade de ser formal. Ao ver isso, ela rapidamente interrompeu, espere, líder da seita Lu. Nanvei tem algo a perguntar. Ao ouvir isso, ele se virou para sair e disse, o que é? Ela colocou as mãos na cintura e perguntou casualmente, meu pai sempre disse que ninguém consegue transformar a intenção da espada enquanto estiver no nível 3, mas o líder da seita Lu pode fazer isso, por quê? Diante de tal pergunta, ele não soube como responder, só pôde olhar para ela e falou suavemente, isso prova que o santo da espada está errado. Ela ficou surpreso e respondeu, o santo da espada está errado? O santo da espada é o chefe da seita da espada, o farol mais brilhante da seita da espada em Qingzhou. Se fosse outra pessoa, ao ouvir as palavras de Lu Xiaojie, só conseguiria pensar em uma palavra, arrogante. Ela se tornou cautelosa, então chamou o nome de seu pai, colocando a mão sobre o coração, e lembrou-se silenciosamente das palavras de seu pai, atualmente sou o chefe da seita da espada, mas isso não significa que eu sou a seita da espada.
Então ela sorriu levemente e disse, se alguém fosse conhecê-lo, certamente o admiraria, não é? Logo depois, Lu Xiaojie voou para longe. Sentado no ar, começou a ponderar sobre os despojos que receberia ao completar esta missão laranja. Já estava pensando nas recompensas. Ele sorriu alegremente, com um sorriso que continha um profundo significado. Só de pensar nisso, ele se excitou um pouco, mas a realidade era que ele ainda não havia encontrado o alvo da missão. Ele levantou a mão bem alto e gritou, meu adorável pequeno monstro, limpe seu pescoço e use o tesouro, prepare-se para a reencarnação. Embora Lu Xiaojie chamasse de pequeno monstro, todos não deveriam subestimar isso. Era um monstro gigantesco, em pé de igualdade com um cultivador. Com esse monstro ao seu lado e seu forte sangue, ele poderia tanto lutar quanto devorar monstros para se tornar mais forte, uma existência que outros não tinham como resistir. Ele ficou de braços cruzados, olhando para a luz à frente, extremamente à vontade. Mas Lu Xiaojie não era assim. Ele era um jogador na vila de Nil, onde pessoas de todas as idades viviam juntas em paz em uma vida tranquila. Havia uma mãe sentada meticulosamente costurando, mas ela não se esqueceu de prestar atenção em sua filha brincando longe. Não corra tão rápido, você vai cair, chamou a mãe. Ouvindo isso, a menininha apenas riu. Ao lado da aldeia de Nil, havia um pequeno rio, cujas águas eram claras como cristal, cobertas por uma leve névoa. Atrás dele havia colinas bonitas que pareciam tão pitorescas, tão poéticas. Essa cena assemelhava-se às pinturas naturais que os escritores costumam descrever. De repente, uma garota vestindo uma roupa de pele de leopardo, com lábios escuros e cabelo roxo, emergiu da água. Ela olhou silenciosamente para a aldeia de Nil à sua frente e, com um comportamento estranho, esticou a língua e disse, nada mal, hein? Encontrei outra aldeia humana. Neste momento, algo muito estranho e enigmático espreitava atrás dela. Ela usou sua longa língua para esticar e lamber, então perguntou aos demônios atrás dela, Slurp, vocês devem estar com muita fome, não é mesmo? Ela apontou para a aldeia de Nil e ordenou, vão comer aquele sangue fresco e carne, o cheiro das crianças está me fazendo salivar já. Então, ela espirrou uma água ilusória na superfície da água, como se a aldeia de Nil estivesse prestes a ser virada. Neste momento, o grupo de demônios atacou inesperadamente, fazendo todos entrarem em pânico e estremezerem. Uma pessoa gritou, o que é isso? É um monstro. Monstro! Corram, corram! Uma aldeia antes pacífica agora mergulhada em caos, com todos fugindo desordenadamente. Vendo o grande monstro bloqueando toda a luz, a inocente garotinha ficou assustada e soltou um grito. Ao ver isso, a mãe correu para perto, gritando, não machuque minha filha. De repente, a água se ergueu, como se tudo estivesse atacando a mãe e a criança. Percebendo isso, a mulher abraçou fortemente sua jovem filha e disse ansiosamente, esta é minha inocente garotinha. Alguém deu um passo à frente para proteger as duas do onda que se aproximava, era Lu Xiaojie. Ele se virou e disse, retrocedam. A mãe rapidamente pegou sua criança e correu, sem se esquecer de olhar para trás e agradecê-lo, você é um cultivador? Obrigada, obrigada. O demônio verde abria a boca de forma selvagem, era uma serpente gigante de nível 21, e abaixo dela estava uma aranha gigante de nível 20. Neste momento, Lu Xiaojie olhou para cima com calma e disse, sim, um nível 21 e um nível 20, isso é administrável. Logo depois, eles avançaram em sua direção como tigres atacando, o demônio líder rugiu, não sejam apressados, deixe-me ver quem tem a coragem de ser tão ousado. Ela caminhou, esguia e delicada, inclinando-se contra o grupo de demônios e disse, parece que temos alguém obstruindo nossa refeição. Nesse momento, Lu Xiaojie ficou calmo na água, mas quando viu seu rosto, involuntariamente se afastou e mudou seu comportamento. Ela ficou cativada por sua beleza e exclamou, tão bonito. Em resposta à confusão dos dois demônios ao seu lado, ela corou a Vardli, limpou a garganta e disse, você parece bastante delicioso. Ouvindo isso, Lu Xiaojie sorriu de maneira sarcástica e respondeu, então como você quer me comer?
Ou qual boca você quer me comer? Ela olhou para ele com um olhar estranho e respondeu: quero te rasgar em pedaços. De repente, seu cabelo flutuou no ar, seu rosto ainda mantendo uma expressão estranha, então ela continuou, mergulhando em molho para comer. Ao ouvir essas palavras, Lu Xiaojie só pôde escarnecer desdenhosamente e disse: esse não é o jeito que eu espero ser comido. Com um simples movimento de sua mão, ele fez uma chama eclodir. Ele apontou diretamente para o grupo de demônios e comentou: eu pensei que você escolheria uma forma mais suave e gentil de comer. Nesse momento, ela não conseguiu mais se conter, soltando uma respiração pútrida de sua boca imunda e rosnou: você se atreve a me atacar? Está buscando a morte. Ao ver o monstro liberar seu poder maligno, Xiao Jie não hesitou e rapidamente usou a habilidade da água. Água jorrou de sua mão, forte e avassaladora. Enquanto o monstro atacava, foi de repente atingido pela técnica do líder da seita, antes que pudesse reagir, foi golpeado de volta com força, várias vezes mais intensa do que seu ataque inicial. A aura maligna e a água expelida da boca do monstro a fizeram gritar, seus olhos arregalados, enquanto as forças do céu e da terra pareciam explodir dentro daqueles olhos. Xiao Jie não lhe deu um momento para se recuperar, ele rapidamente desembainhou sua espada e avançou diretamente em sua direção, deixando-a desequilibrada e prestes a cair. Xiao Jie gritou alto: adeus! Mas antes que sua espada pudesse tocar o monstro, sua gigantesca cobra inesperadamente se lançou contra ele como um raio, buscando aproveitar o momento para atacar Lu Xiaojie. O líder da seita, percebendo algo estranho, virou-se e se deparou com a boca terrível e fétida da gigante cobra se aproximando, com 4 presas afiadas e longas, repletas de perigo. No entanto, o líder da seita Mo não era fácil de lidar. Ele saltou, rápido como um flash. Antes que pudesse reagir, a cobra só conseguiu morder a terra e as rochas. Mas assim que ele escapou das mandíbulas da gigantesca cobra, a aranha gigante apareceu bem atrás de Xiao Jie. Esses 2 monstros pareciam ansiosos para devorá-lo. Era pelo menos 10 vezes maior que o líder da seita, com apenas um olho visível, mas suas longas e afiadas presas eram incontáveis. Xiao Jie também ficou surpreso com sua velocidade. Os aldeões que assistiam sentiram uma onda de pânico ao perceber que a aranha gigante estava aproveitando a oportunidade para emboscar Xiao Jie, com a boca aberta em choque. A pequena garota que ele havia salvado anteriormente, aconchegada nos braços de sua mãe, gritou alto: irmão, tenha cuidado. Lu Xiaojie olhou para a falce sem fundo da aranha gigante, sorrindo enquanto respondia: não se preocupe, irmão é muito forte. Depois disso, em vez de fugir, Xiao Jie manteve sua posição e acenou com a mão, enviando instantaneamente o enorme monstro roxo para longe. O ki espiritual que ele liberou era como uma lâmina, permanecendo suspenso no ar. A pequena garota, ainda nos braços de sua mãe, observou Xiao Jie responder a ela com tanta confiança e derrubar o monstro sem esforço, com os olhos arregalados de admiração. Sua mãe, percebendo a inocente paixão da filha, lembrou-a: esse é o tio. Ouvindo sua mãe chamá-lo assim, a pequena garota se virou e declarou assertivamente: aquele homem é tão bonito, ele deve ser um irmão. A mãe ficou sem palavras, se perguntando de qual vida passada sua filha havia vindo para se apaixonar de forma tão intensa em uma idade tão jovem. Lu Xiaojie pousou suavemente no chão. A aranha gigante usou suas 2 patas para aterrissar, causando um estrondoso impacto que levantou poeira e detritos por toda parte. Xiao Jie lançou um olhar afiado para o monstro e avaliou: nível 20. Ele respirou orgulhosamente: um nível tão baixo. Usar 2 habilidades arbitrariamente consumirá um dos 5 pontos de energia. Deve ser uma luta rápida para um rápido nível. O monstro recuperou sua compostura, erguendo-se sob a proteção da feroz cobra gigante. Ela enrolou sua cauda ao redor de si mesma e gritou furiosamente: apenas um mero aviso. E você se atreve a me menosprezar assim? Parece que devo repagar esse pensamento adequadamente. Despedaço para mim. Essa mulher gritou a ponto de distorcer o rosto. Antes, ela parecia um pouco bonita, e ele sentiu arrependimento por suas ações erradas.
Quem teria pensado que agora ele poderia ver que não apenas ela era de má índole, mas seu rosto também era igualmente desagradável. A cobra gigante e a aranha gigante, seguindo a ordem, avançaram diretamente do fundo do monstro. A figura diminuta dela, comandando duas bestas gigantes, era de fato impressionante. Lu Xiaojie deste lado não se moveu nem um pouco, ele usou um olhar amigável para olhar para o monstro, sorrindo brilhantemente. Um ataque total? Eu estava pensando a mesma coisa. Se vamos atacar, vamos fazer isso rapidamente, se for muito lento não conseguiremos sentir nada. Xiaojie falou enquanto acenava com a mão, convocando névoa. Imediatamente, uma névoa branca apareceu, cobrindo o espaço ao redor. A cobra gigante e a aranha gigante que estavam correndo perderam o rumo, obscurecidas pela densa névoa, incapazes de determinar a localização de Xiaojie. O monstro viu usar essa habilidade de névoa e ficou furiosa, seus olhos se arregalaram enquanto gritava, depressa. Ela cerrou os dentes, ele quer fugir. Se ele fugir, como pode se tornar mais forte? Um verdadeiro homem não pode estar sempre fugindo. Xiaojie sorriu levemente, não disse mais nada e continuou a usar sua habilidade de água. Fiando-se no nome, em um instante, todo o vapor d'água foi comprimido para baixo com força. Antes que a cobra gigante e a aranha gigante pudessem reagir, seu poder aquático os prendeu contra o chão. O enorme peso dos dois monstros colidiu violentamente com o chão, criando uma tremenda tremulação. Poeira subiu, misturando-se com a névoa, formando uma cena caótica sem uma fuga clara. Lu Xiaojie, bonito e ousado em meio à fumaça negra, levantou a mão levemente e executou um movimento para respingar tinta. Cada gota de tinta preta disparou em direção ao oponente, após um momento, formaram uma barreira que se prendeu rigidamente à gigantesca cobra e à aranha colossal. Eles se contorceram de dor, lutando continuamente, mas sem sucesso. Xiaojie era poderoso demais. Para ele, eles eram basicamente dois camarões insignificantes. Lutar contra ele foi o maior erro de suas vidas. Lu Xiaojie permaneceu imaculado, avançando passo a passo em direção aos monstros, deixando para trás as duas bestas lutando contra a barreira de tinta, poder aquático e neblina, incapazes de escapar mesmo enquanto se despedaçavam. O monstro, testemunhando os ossos de seus miniões se estilhaçarem e a carne ser rasgada, ficou atordoado e permaneceu em choque por um longo tempo. Enquanto isso, Xiaojie avançava com desprezo e triunfante, ainda cercado pela barreira de tinta. Ele mantinha confiança em sua posição elevada, provocando o monstro em um tom gentil, porém provocador. Como você quer me comer agora? Insultada por Lu Xiaojie, ela ficou tão furiosa que queria cuspir sangue. A raiva desencadeou seu poder demoníaco, envolvendo todo o seu ser. Ela gritou, sua voz cheia de ressentimento, quero te despedaçar pedacinho por pedacinho. Então te manter acordado para assistir enquanto eu como cada pedaço da sua carne. O líder da seita acariciou levemente o queixo, seus olhos afiados semicerrados, então disse provocativamente, ah, quão cruel. Isso me lembra dos dias divertidos com alguns amigos estrangeiros. Eles também exigiam comer assim. Xiaojie falou, e sua expressão escureceu. Claramente, essa provocação a lançou em uma fúria frenética. Em sua mente, havia apenas um pensamento, esmiuçar seu crânio. Seus olhos brilharam, e uma explosão de aura maligna, vermelha e ardente, disparou diretamente em direção a Xiaojie. Vendo essa reação, Xiaojie levantou uma sobrancelha, seu rosto cheio de curiosidade. Quer atacar antes mesmo de eu terminar de falar? Realmente. Estou sem palavras. Ignorando suas palavras, ela se lançou imediatamente. Xiaojie, impotente, deu um passo para trás, olhando atentamente para sua oponente, tanto em guarda quanto provocando. Você não sabe que minha força celestial é a água? Você está tentando usar ossos venenosos e precisa da água como conduto para lidar comigo? Pense novamente, sua cabeça está quebrada? Os ossos venenosos foram lançados, mas assim que Xiaojie terminou de falar, ela percebeu que havia cometido um erro. Seus olhos se arregalaram e sua boca caiu aberta em choque, ela não teve tempo de reagir. Xiaojie levantou a mão,
e duas correntes de poder começaram a se fundir. Sua força óssea foi capturada em uma correnteza semelhante a um redemoinho de água e foi puxada de volta para seu mestre. O monstro deste lado ficou alarmado e horrorizado, seu corpo se endurecendo como se estivesse congelado no lugar. Mesmo que tivesse um minuto a mais, ela não conseguiria fugir. Sua mão com garras, que normalmente era letal, agora estava congelada e tremendo de medo, despojada de qualquer força para atacar. Parecia que suas capacidades estavam prestes a chegar ao fim. Os fragmentos tóxicos que ela lançou foram rechaçados pelo poder aquático do líder da seita. Verdadeiramente, foi um caso de retribuição kármica. Cada osso afiado perfurou seu próprio corpo, fazendo-a perder o equilíbrio. Cambaleando alguns passos, ela caiu no chão, tossindo incessantemente. Os ossos venenosos que a atacaram em resposta, combinados com a pressão do poder aquático, tornaram impossível para o monstro ficar de pé. Seu rosto e pernas estavam queimados pelos fragmentos tóxicos, manchados com feridas horrendas. Uma misteriosa membrana verde começou a emanar de seu corpo. Um som suave ecoou. O monstro afundou, completamente desprovido de força para resistir. A camada de luz verde rapidamente formou uma esfera envolvendo seu corpo frágil, servindo como sua última linha de defesa. Shao Ge ficou na frente, com os lábios se curvando em um sorriso zombeteiro. Oh, você ainda não está morta? Escondendo-se dentro de uma esfera agora, não é? Ele deu de ombros, seu tom transbordando de sarcasmo. Você já foi tão bonita, e agora está assim, patética. Como você se sente? Está com medo agora? O monstro não pôde proferir uma palavra. Somente seus olhos estavam cheios de súplica, buscando desesperadamente por um vislumbre de misericórdia. Talvez ela estivesse implorando: poupe-me, por favor. Poupe-me. O monstro tentou falar, sua voz tremendo de desespero: eu posso fazer qualquer coisa. Meu corpo está em ótima forma. Você pode brincar comigo como quiser. Mas antes que ela pudesse terminar sua frase, Shao Ge interrompeu, seu olhar frio fazendo-a congelar no chão. Para ser honesto, aquele pouco de diversão. Shao Ge sorriu, seu tom como se estivesse recontando uma história mundana. Na verdade, eu já estive bastante apaixonado. E realmente, sua figura é 10 partes sedutoras. Mas agora... Ele deu um leve encolher de ombros, sua voz baixa e gelada: uma mulher só afeta a velocidade com que eu desembainho minha espada. Com um mero gesto de sua mão, a barreira protetora ao redor do monstro foi cortada ao meio. De dentro, o rosto de Shao Ge se tornou mais claro, cheio de desgosto, fazendo-a tremer ainda mais, incapaz de olhar em seus olhos. As almas que você devorou. Shao Ge continuou, seu olhar afiado como uma lâmina. Elas todas querem você morta. E eu estou apenas ajudando-as a cumprir esse desejo. Quando a batalha terminou, tudo o que restou no chão foi o corpo frio do monstro e 2 colossais minions. Mas tudo não estava completamente terminado. Em um canto, a imensa aranha gigante ainda se contorcia. Seus olhos brilhavam intensamente, seus inúmeros dentes começaram a se mover. Ela estava se preparando para saltar em busca de um alvo para a vingança. Irmão! Nós vencemos! O irmão é incrível! Uma voz infantil ressoou. A garotinha, salva desde aquela manhã, ainda estava próxima, seus olhos inocentes seguindo ansiosamente cada momento da batalha que se desenrolava. Ela torcia alto, completamente inconsciente do perigo que espreitava atrás dela. A aranha gigante e a colossal cobra gigante ainda não haviam desistido. O monstro, tendo identificado seu alvo para uma refeição, avançou com a intenção de recuperar suas forças e buscar vingança contra Shao Ge. Seus olhos vermelhos como fogo brilhavam ominosamente enquanto emitia um som assustador e rouco. Num piscar de olhos, abriu sua enorme boca cheia de dentes afiados e lançou-se em direção à menina, com suas 8 garras se movendo como um relâmpago. De sua boca, um fio inesperadamente disparou. Mas este não era um fio comum, a ponta lembrava a combinação de 3 ou 4 arpões, afiado o suficiente para causar arrepios. Ah!
Um grito penetrante ecoou. A menina entrou em pânico, suas pupilas se contraindo de extremo medo. Sangue espirrou por toda parte, intensificando seu horror. No entanto, diante do perigo, ela rapidamente recuperou a compostura. À sua frente, Shao Jie já havia conseguido bloquear o ataque por ela. O sangue que espirrou era o dele. A menina tremia, ainda aterrorizada. Irmão. O fio do monstro atravessou diretamente o corpo de Shao Jie, fazendo com que a gigantesca aranha hesitasse, surpresa. A nuvem de poeira de seu impulso repentino ainda não havia assentado. Os olhos brilhantes do monstro, semelhantes a vagalumes, agora refletiam medo. O líder da seita permaneceu a uma distância, inabalável. Ele desferiu a técnica splash de tinta, um golpe decisivo direcionado diretamente para a boca do monstro. Este ataque, que não exigia ajustes, foi perfeitamente preciso e atravessou sua boca fétida. Agora não há como escapar, não importa para onde você fuja. Svi. Um som ecoou enquanto a forma maciça da colossal aranha era cortada ao meio. Sangue negro jorrou pelo chão. O caminho agora estava livre, abrindo uma passagem para Shao Jie seguir em frente. Após matar a aranha gigante, Shao Jie começou a sentir dor por causa da ferida causada pela seda que o atravessava. Ele limpou a garganta, aparentemente insatisfeito. No entanto, ele segurou a seda e puxou-a com força. O sangue fluiu mais da ferida, fazendo-o estremecer levemente de dor. De baixo, um som de choro ecoou. Shao Jie se inclinou curiosamente e viu a menina que ele havia salvo 2 vezes agora sentada ali, soluçando, urru. Irmão. Por sua causa de me salvar, você se feriu. É toda a minha culpa. A menina fungou, seu rosto adorável agora ensopado de lágrimas. O líder sectário sentou-se perto dela, levantou a mão e liberou gentilmente um pouco de poder aquático. Ele sorriu, sua voz suave, olhe para isso. A menina, inesperadamente, parou de chorar, seus olhos brilhantes fixos nas gotas de água cintilantes que acabaram de aparecer. O rubor ao redor de seus olhos, proveniente do choro, imediatamente se transformou em curiosidade. Uau, tão bonito! Exclamou a menina, seu dedo tocando suavemente as gotas de água brilhantes. O sorriso radiante da menina na água fez com que Shao Jie, inconscientemente, também soltasse uma risada. Ele pensou consigo mesmo, que adorável. Oh meu Deus, eu quero ter uma criança fofa como essa. Embora ela esteja um pouco demais para os meninos bonitos. Lu Shao Jie usou o fluxo da água para deixar a aldeia. Por trás, a garotinha observava sua silhueta e gritava alto, irmão. Os aldeões o viram partir e, um a um, se ajoelharam em gratidão. Suas vozes ecoavam com profunda reverência, obrigado, cultivador, por salvar nossas vidas. Um deles falou, seu tom preenchido de respeito, este estimado monge fez uma grande bondade que não pode ser retribuída. Posso perguntar se ele poderia deixar um nome? Lu Shao Jie estava elevado, seu olhar frio olhando para baixo. Com seu poder, queimou os monstros restantes, cobras gigantes e aranhas gigantes abaixo. Sua voz ressoou pelo ar, eu sou Lu Shao Jie da seita Mo. Na tapete voador, Lu Shao Jie se preparava para deixar a aldeia. Em sua mão estava a roupa do monstro que ele acabará de derrotar. A cena era um tanto peculiar, quem derrotaria um inimigo e ainda levaria as roupas do oponente? Shao Jie levantou a roupa, examinou cuidadosamente e murmurou, o estilo não é ruim. Mas este material é de qualidade inferior, as roupas e a saia são do tipo comum, todos produtos inferiores de grau amarelo. Esqueça, vou encontrar uma chance de vendê-las. Uma imagem de sua irmã Dong Li ou de alguma garota amada vestindo essa roupa passou por sua mente. Shao Jie franziu a testa, refletindo, depois de tudo, essa roupa é muito reveladora. Se eu me mover muito vigorosamente, pode expor algo inapropriado. Na mente dele, os pensamentos não estavam certos, mas a expressão no rosto de Shao Jie naquele momento era como se ele estivesse prestes a ter um sangramento nasal. Ele rapidamente afastou a roupa reveladora e avançou em direção à borda do tapete flutuante.
Olhando para baixo, na aldeia, os aldeões ainda estavam ajoelhados agradecendo a ele. É este o King Zhou. Ele pensou consigo mesmo. Embora este lugar fosse remoto, impressionava-o com a união e o afeto dos aldeões. Shao Jie entrelaçou as mãos atrás das costas, com o olhar direcionado para o sol que subia gradualmente mais alto. Em seu coração, refletiu, os cultivadores do mundo Tianxua não são imortais. Somos apenas um pouco mais fortes do que as pessoas comuns. Mas o povo de Qingzhou acredita que os cultivadores da seita da espada os protegerão. Afinal, se alguém empunha uma espada e não consegue proteger os mais fracos, então qual é o sentido de empunhar uma espada? Retornando ao local onde ele havia acabado de reunir os itens, Shao Jie tirou uma pulseira de jade de sua bolsa. Ele riu suavemente, murmurando, este é o artefato daquela encantadora. Vamos ver se há algo bom dentro. A pulseira tinha um olho de jade no centro, brilhando intensamente. De cada lado do olho de jade estavam pequenos anéis dourados entrelaçados de forma intrincada. A luz do olho de jade iluminava sua mão, como se carregasse o hálito de um objeto antigo. HMPH. Shao Jie franziu ligeiramente a testa. Ele olhou fixamente para a pulseira, seus olhos cheios de cautela ao notar que ela começava a emitir um fluxo estranho de qi espiritual. A pulseira na mão de Shao Jie começou a emitir uma estranha aura de energia espiritual, como se estivesse transformando algo. Ele ficou atento, com o rosto cheio de expectativa. Algumas pedras espirituais foram retiradas de dentro da pulseira. Shao Jie franziu a testa, olhando para as pequenas pedras espirituais em sua mão, murmurando, por que essas são ainda mais pobres do que eu? Deve ter elevado demais minhas expectativas em relação àquele monstro. Seu olhar passou pelas pedras espirituais, sentindo uma imensa decepção. Apesar de sua aparência bonita como um modelo, o resultado era chocantemente pobre. Shao Jie continuou a colocar a mão no brilho da pulseira. De repente, ele gaspim, exclamando, ó! O que é essa coisa grande? Ele puxou um crânio gigante, enorme em tamanho. Os olhos de Shao Jie se arregalaram, uma mistura de surpresa e aborrecimento. De quem é essa cabeça? Eu pensei que encontraria algo mais interessante. Embora um pouco desanimado, ele rapidamente segurou o crânio alto, usando seu poder demoníaco para incendiá-lo. Enquanto observava cada parte do crânio se dissolver no ar, fundindo-se com o vento, Shao Jie sussurrou suavemente, descanse em paz. Sua vingança, eu a vingi por você. Depois disso, seu olhar continuou a se fixar na pulseira. Um selo da lua roxa foi retirado. Olhando para ele, Shao Jie franziu levemente a testa, essa pessoa é um membro formal da Sociedade da Lua Roxa? Shao Jie avaliou friamente sua própria decisão, matar não estava errado. Shao Jie olhou para a pulseira mais uma vez, pensando que encontraria algo melhor, mas no final, apenas o desespero permaneceu. Não havia mais nada. Esta pulseira era realmente muito simples, e o melhor tesouro acabou sendo apenas as roupas daquela criatura. Shao Jie sussurrou para si mesmo, só posso ver se o sistema tem algumas surpresas para mim. Ele levantou a mão para o céu, submetendo a missão. Imediatamente, o sistema apareceu, e as informações foram exibidas na grande tela. A recompensa desta vez será anunciada através de uma roda giratória para sorteio. Boa sorte para você. A recompensa da missão de nível laranja será dividida em graus. A é a melhor, D é a pior. Por favor, ative a roda giratória. O gigante sistema à sua frente emitiu sons de bip, anunciando que as recompensas estavam finais. Shao Jie estava insatisfeito, apontando com raiva para a tela e gritando, essa recompensa de grau a que você me deu é apenas um pouco assim, isso é razoável? O sistema respondeu em uma tela pequena, completamente razoável. A raiva de Shao Jie aumentou ainda mais, onde você aprendeu esse tipo de humor? Lu Shao Jie estava de bico, batendo os pés no tapete, com o rosto enrugado como o de um macaco, repreendendo o sistema, HMPH, mesmo assim, com a minha sorte, conseguir uma recompensa de nível A deve ser fácil, certo?
Vocês verão qual imperador cá estou provocando. A roda do sistema começou a girar, a plataforma de Lotus no centro emitindo um brilho ofuscante que iluminava todo o céu. Shao Ge cerrou os punhos, engolindo em seco. A roda estava parando, a luz diminuindo gradualmente. Ele esperava e rezava em silêncio. O que é importante deve ser mencionado 3 vezes. Apenas espero por um A, esperando que caia no A. A roda desacelerava mais e mais. Definitivamente vai cair no A, ele pensou. De repente, do fundo da terra, a maldição de Shao Ge pôde ser ouvida ecoando claramente de cima. Ele estava segurando a cabeça, querendo esmigalhar aquele maldito sistema, ser o personagem principal e receber essa porcaria? HMPH, não vou parar. Shao Ge retirou as mãos da cabeça e olhou para a roda giratória à sua frente, sentindo-se um pouco indescritível. Agora não sei se devo ficar feliz ou triste, e se parar em algo inútil que eu não preciso? Isso seria realmente irritante. Seus olhos estavam arregalados, e sua boca era retangular. Você consegue jogar assim? Você não começou a me jogar desde o início, né? O sistema, tendo girado de volta para, notou o aborrecimento de Shao Ge e respondeu, não pense demais. Shao Ge estendeu a mão para agarrar o tesouro que descia da roda giratória acima, sem esquecer de alfinetar o sistema, não pense em roubar minha recompensa e depois querer fugir. Quando a recompensa pousou em suas mãos, a luz dela iluminou o rosto de Shao Ge, fazendo-o exclamar surpreso. Na lixa vermelha do sistema de notificação, Shao Ge viu que poderia replicar todos os itens especiais com os quais entrasse em contato, mas só poderia ser usado uma vez. Depois de ler isso, Shao Ge exclamou inesperadamente, isso realmente é um tesouro de outro nível. Para simplificar, se este mundo tem uma ferramenta de hacking, então segurá-la significa que posso hackear algo. Shao Ge fez uma pausa, bastante surpreso, não é a ferramenta de hacking do protagonista que está na minha casa? Ele pensou, essa é a ferramenta que o protagonista do mundo Tianxuan carrega. E o Yui também a tem, e dentro dela certamente se esconde um grande segredo, afinal, é o único item super especial dos antigos tempos deste mundo. Tian Yidong. As mãos de Shao Ge começaram a se mover, um sorriso satisfeito surgindo em seus lábios, já que o protagonista a tem, então não importa se é um filho escolhido dos céus, eu absolutamente devo obtê-la. Ele riu para si mesmo, murmurando, quando eu voltar, devo deixá-la me tocar um pouco. Afinal, os 4 reis celestiais também têm 5 delas, este é o caminho do céu. Recebendo tal recompensa do sistema, Shao Ge não pôde deixar de sorrir orgulhosamente, então é hora de subir de nível agora. Continuando assim, Lu Shao Ge sentou-se na tapete mágico, cultivando como um monge, subindo do nível 20 para o nível 21. Quando abriu os olhos, sentiu uma abundância de força. Not bad, ele suspirou. Após romper para o nível 20, seu valor de energia espiritual multiplicou-se, e sua habilidade de controlar água fortaleceu-se significativamente. Os outros talentos inatos são indiscutíveis. Agora, se ele encontrasse uma monstra feminina como antes, poderia simplesmente usar suas próprias mãos para eliminá-la. Afinal, ele era um homem cultivando artes marciais, e estava incerto se os volumes subsequentes melhorariam a qualidade ou não. Afinal, as artes marciais de nível roxo já eram as mais altas no mundo Tianxuan hoje. As artes marciais de nível laranja existiam apenas na Tian Yidong, a maior seita classificada da Era Antiga. Tian Yidong foi estabelecida por um Grandmaster e, desde então, se perdeu no tempo. Disse que seu pai era humano e sua mãe era uma monstra, os dois se uniram, mas encontraram dificuldade para ter filhos. Mesmo que um filho nascesse, a linhagem poderia ser humana ou monstruosa. Desde a antiguidade até agora, o mundo Tianxuan tem continuamente produzido talentos com perspectivas ilimitadas, brilhando como estrelas radiosas. No entanto, se alguém tivesse que dizer qual estrela brilha mais intensamente, seria indubitavelmente o Grandmaster da Tian Yidong. Mas este grande mestre é, de fato, um ser meio humano, meio demônio. Desde jovem, seu corpo foi frágil, afligido por uma estranha doença, e apesar de ter remédios, nunca foi eficaz.
Seu corpo sempre se sente frio, e ninguém acreditou que ele poderia sobreviver. Ele nasceu com um destino fatídico, que é sua sina predestinada na vida. No entanto, uma pessoa como ele não apenas sobreviveu, mas também corajosamente abriu uma nova era de cultivo. Nos tempos antigos, o limiar para o cultivo era muito mais alto do que é hoje. Pessoas comuns podiam passar suas vidas inteiras sem jamais adentrar neste maravilhoso reino do cultivo. No entanto, ele criou o pergaminho de cultivo de Qi, um método que permite que qualquer um, independentemente de seu talento inato, pratique o cultivo. Ele proporcionou oportunidades para muitas pessoas, aquelas que originalmente eram fracas, se tornarem fortes e mudarem o destino de toda a sua raça. Esta é a criação que ele proporcionou à humanidade, o chamado Tian-Yi-Dan. Sob este céu azul, seu poder quase atinge o nível do Tão, e notavelmente, o Tian-Yi-Dan estava localizado em Qingzhou naquela época. Qingzhou foi nomeado com o Qing em seu nome, o meio humano, meio monstro, com o monstro no 8º nível. Referido como o santo, no 8º nível conhecido como imperador. Assim, as pessoas o chamam de Imperador Qing. O imortal das montanhas e florestas. Na manhã seguinte, quando o sol começou a nascer, Lu Xiaojie também havia retornado. Em um penhasco distante, uma figura de uma mulher vestida com armadura, segurando uma espada flamejante. Se alguém não olhasse de perto, poderia pensar que era um homem em meditação. A figura de Nan Wei brilhava de alegria, seus olhos radiantes ao avistar Lu Xiaojie. Ela segurava 2 toranjas, murmurando para a distância, ele está de volta. Depois de dizer isso, ela sorriu, soltou um grito e as 2 toranjas caíram no chão. Sem a proteção interna, elas certamente estariam expostas. Nan Wei olhou para o chão, sorrindo como se estivesse comemorando algo monumental. 2 toranjas? Não, deveria ser 2 melões em vez disso. Sacudindo por todos os lados. Ofuscando os olhos dos observadores, com certeza. Nan Wei correu mais perto, acenando com a mão e rindo alto, líder da seita Lu. Ela continuou, com o rosto inocente, líder da seita Lu, você quebrou mais uma vez? Lu Xiaojie viu Nan Wei, mas não sentiu alegria. Ele ficou em um frio suor, seu rosto escurecido de descontentamento. Essa mulher maluca não pode estar esperando por mim, pode? No coração, Xiaojie pensou, nível 2, ele pode alcançar o nível 2 em apenas um dia. Essa taxa de avanço, entre todos os discípulos juniores do Santo da Espada, ninguém pode igualar. Nem eu nem Yu Yui podemos nos comparar a essa velocidade. Enquanto estava em profunda reflexão, Xiaojie falou, assustando Nan Wei, Nan Wei, algo está errado. Neste momento, Nan Wei finalmente parou, sua expressão inocente mudando para seriedade, eu realmente tenho algo a discutir com o líder do secto Lu. Imediatamente, ela deixou a espada cair de seu ombro e a desenhou rapidamente. Esta espada não era leve, mas essa garota era realmente determinada, pois carregava 2 melões gigantes enquanto brandia a espada, o que era bastante admirável. Líder do secto Lu, por favor, me dê sua orientação. Suas palavras chamaram a atenção, mas em vez de se concentrar na espada ou em seu rosto, Lu Xiaojie não conseguia tirar os olhos dos gigantescos melões. Provar isso deve ser inesquecível, pensou consigo mesmo. Lu Xiaojie sentiu seu corpo todo endurecer, sua boca tremendo levemente, pensando, essa mulher se parece exatamente com seu pai. Ambos são viciados em espadas. Lidar com esse pai e filha é exaustivo. Ultimamente, venho enfrentando todo tipo de coisas estranhas. Acho que estou prestes a ir para uma divinação em breve. Lu Xiaojie olhou atentamente para Nan Wei, pensando consigo mesmo, foi precisamente porque o Senhor da Espada era extremamente combativo em sua juventude, frequentemente desafiando duelos por toda parte, que todos acreditavam que sua espada era fácil de quebrar. Mas após o Senhor da Espada alcançar seu avanço, todos mudaram de opinião. Xiaojie sorriu suavemente ao lembrar, olhando para trás, eu também duelai com o Senhor da Espada uma vez. Quando confrontado com o desafio da filha do Senhor da Espada, Xiaojie se concentrou na pedra que Nan Wei usava na cintura, identificando claramente ela como sua oponente.
Ele assentiu levemente em concordância, certo. Suas palavras decisivas exudavam o charme de um homem confiante, fazendo tudo ao redor parecer pausar por um momento. Nanvei visivelmente se iluminou com alegria, seus olhos brilhando ao ver Xiao Jie concordar. No entanto, o autor parecia um pouco peculiar, como se o olhar do protagonista masculino estivesse fixado na pesada cintura de Nanvei, aparentemente incapaz de desviar o olhar. Xiao Jie disse seriamente, mas tenho uma condição. Ao ouvir isso, Nanvei não parecia surpresa, ao invés disso, com uma expressão séria, respondeu, desde que não seja algo muito irrazoável, líder do clã Lu, por favor, fale. Lu Xiaojie estava sob a luz do sol, com folhas caindo ao seu redor, o sol pintando uma bela imagem do homem diante dela. Sua voz era baixa e cativante, eu só irei atacar uma vez e pararei por aí. Nanvei não apenas não ficou irritada, mas também riu e concordou, tudo bem, uma golpe é o suficiente por enquanto, um golpe pode parar sua coceira. Ela pensou consigo mesma, esse homem conseguiu formar intenção de espada no primeiro nível, de fato, não consigo suportar mais. Ah, eu realmente quero cortá-lo. Nanvei exibiu uma expressão perversa, como se estivesse perdida em um frenesi de assassinato, mas no final não esqueceu de manter uma postura absolutamente inocente. Xiao Jie apontou para a arena e disse, na minha opinião, o campo de treinamento da Mosec está logo à frente. Ok, Nanvei acenou com a cabeça, seguindo rapidamente atrás dele, seu coração incapaz de se livrar da preocupação de que Xiao Jie pudesse mudar de ideia e não quisesse mais lutar com ela. Na arena, naquele momento, Xiao Qiu estava sendo treinada por Dong Li Luobin, enquanto Ei Ting observava. Vendo que Xiao Qiu parecia estar lutando um pouco, Luobin gentilmente se aproximou, Xiao Qiu, você não está fazendo certo, deixe-me mostrar como a segunda irmã sênior faz. Luobin sacou sua espada, e imediatamente, os espectadores ficaram maravilhados com sua beleza. Seus movimentos eram graciosos, porém poderosos, cada movimento se assemelhando a borboletas dançando no ar. Com uma figura esbelta e uma aura nobre, Luobin brandia sua espada tão lindamente que os espectadores puderam apenas admirar em silêncio. Suas técnicas exudavam uma beleza natural e requintada que era completamente despretensiosa. A imagem ideal de Xiao Qiu está aqui. Seus olhos brilhavam enquanto ela admirava Luobin. Uau, a segunda irmã sênior é realmente incrível. Ela aplaudiu empolgada, seu jeito adorável fazendo todos sorrirem. Dong Li, que estava perto, não pôde deixar de exclamar, é realmente impressionante. Ei Ting ficou com a boca aberta, surpresa, sem palavras de admiração. Nesse momento, Xiao Jie se aproximou com Nanvei, exatamente quando Luobin estava executando uma dança de espada graciosa. Líder do Lu, a atmosfera da seita Mo é verdadeiramente admirável, disse Nanvei, seus olhos brilhando enquanto olhava ao redor. Xiao Jie acenou com a mão de forma convidativa, por favor, Nanvei. Ela sorriu, como uma flor desabrochando sob a luz do sol, e caminhou para a frente, seus dois grandes melões se movendo na frente dela, criando uma cena colorida e interessante. Luobin, Dong Li e Ei Ting se viraram, cumprimentando Xiao Jie em uníssono, líder da seita, sênior, olá. Os olhares de todos caíram repentinamente em Nanvei, que estava caminhando ao lado de Xiao Jie. Eles não puderam deixar de notar a estranha mudança. Que dia é hoje? Porque parece que ela cresceu? Embora Luobin estivesse absorta em pensamentos sobre algumas questões, ela não pôde deixar de notar que a figura de Nanvei realmente havia mudado. Relutantemente, teve que admitir que os dois melões de Nanvei eram bastante pesados, possuindo um estranho apelo e charme. Era verdadeiramente irresistível. Luobin ponderou, por que essa técnica de massagem não está funcionando? Poderia realmente ser que eu precise de alguém para fazê-la por mim? Nanvei apenas cumprimentou e acidentalmente encontrou o olhar de Ei Ting. No entanto, os dois pareciam não ser muito amigáveis, e diante de Ei Ting havia algumas escalas de tinta estranhas. Curioso, Nanvei se virou para dar um tapinha no ombro de Xiao Jie e perguntou, líder da seita Lu, eu entendo um pouco sobre aura. Na aura deste júnior, parece que um fluxo escuro e evasivo está transbordando.
Xiao Ge se virou para olhar para Ei Ting em busca de confirmação e então percebeu que era apenas um assunto menor. Ei Ting, vendo os dois olhando para ele dessa forma e mencionando algo sobre aura, também ficou curioso. Xiao Ge se virou para responder a Nan Wei: nunca acreditei em destino. Nan Wei ficou um pouco surpreso com essa resposta e continuou a perguntar: então, segundo o líder da seita Lu, o que é chamado de destino? Dong Li, ao lado de seu sênior, olhou para ele com uma expressão estranha, apenas para vê-lo sorrindo de uma maneira peculiar. Ela ficou assustada e se perguntou: por quê? Por que dar ao irmão uma chance de se exibir assim? Xiao Ge caminhou sob a luz do sol filtrada pelas folhas, com um sorriso encantador que fazia aqueles ao seu redor não conseguirem evitar ficar cativados. Destiny é a desculpa dos fracos. O destino é a humildade dos fortes. Meu destino é determinado por mim, não pelo céu. Nan Wei ficou astonada, ligeiramente assustada. Após ouvir as palavras de Xiao Ge, começou a suar, sua fala não estava fluindo bem, e ela pôde apenas exclamar: excelente, essa expressão é verdadeiramente profunda, meu destino é determinado por mim, não pelo céu. Assim que ela terminou de falar, seus passos moveram-se em direção ao centro da arena. Xiao Ge girou seu leque algumas vezes, puxando sua espada preciosa sob a luz verde. Seu cabelo voava ao vento, e embora sua roupa fosse simples, estava longe de ser comum. Apenas um olhar revelou que ele não era uma pessoa comum. Sua voz era rouca, porém quente, enquanto falava: Nan Wei, por favor. Na vasta arena, a luz brilhava intensamente, com Xiao Ge ali de pé ao lado de seu júnior Dong Li, enquanto os outros júniores assistiam ao duelo. Dong Li de repente percebeu, então o irmão veio aqui para uma partida solo. Lu Bin, que estava ao lado de Dong Li, também entendeu e ficou surpreso: o jovem mestre quer desafiar a bem-dotada, é? Em contraste, Xiao Qiu estava incrivelmente excitada, seus olhos brilhando como estrelas. O líder da seita quer se exibir de novo, não é? Com sua grande espada desajeitadamente presa nas costas, Nan Wei levantou 2 dedos à sua frente, juntando o Qi espiritual, e olhou diretamente para Xiao Ge, declarando educadamente: líder da seita Lu, você está atualmente no primeiro nível do segundo tier, então eu também vou me suprimir para igualar esse nível. Ao terminar suas palavras, Nan Wei realmente havia avançado para o segundo nível do primeiro nível. Dong Li olhou para Xiao Ge, seus olhos redondos e boca em forma de O expressando choque, mas seus pensamentos contradiziam sua expressão: Descer a montanha fez com que ela alcançasse o segundo nível, meu irmão quebrou a barreira novamente. Isso é realmente impressionante. Quando Xiao Ge viu a expressão de espanto de Dong Li, ele não pôde deixar de se sentir perplexo e revirou os olhos para ela: por que essa menina me parece tão familiar? Estou quebrando barreiras novamente, ela não deveria estar um pouco mais feliz? Nan Wei não se demorou no momento. Ela imediatamente alcançou atrás da cabeça, segurando a empunhadura de sua espada, e a colocou em suas costas. As bordas de sua boca curvaram-se levemente enquanto ela dizia: líder do secto Lu, você afirmou ter liberado apenas um golpe de espada, então eu liberarei todo o meu poder neste único golpe também. Depois disso, Nan Wei gentilmente desenhou a espada, que brilhava com uma luz azul ao longo de sua lâmina. Ela passou levemente a espada pelo rosto. Assim que a espada saiu da bainha, correntes de Qi espiritual azul lentamente a envolveram. Sob o sol ofuscante, flocos de neve começaram a cair pesadamente, fazendo Xiao Ge olhar para cima em espanto: flores de neve? O que é isso? De este lado, Xiao Qiu ergueu as mãos animadamente em direção ao céu para pegar os flocos de neve que caíam. Ela exclamou com alegria: tão bonito. No entanto, Lu Bin rapidamente se tornou alerta, percebendo que isso definitivamente não era neve das flores, enquanto Dong Li observava tudo em silêncio, sem dizer uma palavra. Assim que ela compreendeu a situação, Dong Li falou calmamente: isso é intenção de espada. A neve no céu é a intenção de espada da filha do Santo da Espada. Ao ouvir isso, Lu Bin e Xiao Qiu ficaram ainda mais surpresas e olharam uma para a outra com os olhos arregalados, exclamando em uníssono: intenção de espada. Xiao Ge observou as ações e a situação de Nan Wei e então falou com admiração: como era de se esperar de você, é hora de eu também agir.
Shao Jie anunciou calmamente enquanto segurava firmemente a Tanquin. Após terminar sua troca com Nan Wei, Shao Jie gentilmente moveu o pé para o lado. Instantaneamente, o formato Bagua foi ativado, cercando as duas com uma luz azul maravilhosamente radiante. Neste momento, Shao Jie revelou uma expressão de deleite, pensando secretamente na posição Gen. Então, de repente, Shao Jie balançou graciosamente sua espada para frente com uma força tremenda, criando uma nuvem de densa fumaça negra que avançava em sua direção. Mas, ao aumentar sua alerta, ela pôde imediatamente sentir o que ele pretendia fazer. Nan Wei balançou sua espada animadamente atrás da cabeça, envolta por uma densa aura de ki espiritual azul ao seu redor. Nan Wei declarou orgulhosamente: quer quebrar minha intenção de espada? Não é tão simples, este será meu golpe mais forte. Shao Jie rapidamente correu para a frente, sua mente correndo com cálculos. Li Nan Wei, filha do Santo da Espada, irmã de Wu Yui, já uma cultivadora de 4º nível em sua adolescência, já apenas um passo de distância. Enquanto isso, Shao Jie ainda estava mergulhado em seus pensamentos. Do outro lado, Nan Wei se agachou, balançando decisivamente sua espada para rasgar o ar. Ao redor da lâmina, inúmeros raios de luz foram gerados. Sua aura de espada avançou em direção a Shao Jie. Shao Jie sorriu ao ver seu ataque ansioso, dizendo: infelizmente, eu já vi sua fraqueza. Afinal, a batalha entre você e Wu Yui em sua vida passada é conhecida por todos. Os dois terríveis feixes de luz colidiram, causando pedras e terra voar por toda parte. Foi por causa daquela batalha que ela e Wu Yui se tornaram verdadeiras rivais. Nan Wei foi derrubada por Wu Yui, caída espalmada no chão frio, enquanto Wu Yui segurava sua espada apontada para a menina que corava ao olhá-la. Shao Jie correu em direção a Nan Wei, cheio de vigor. Ele balançou sua espada, envolta em uma aura sombria, pensando consigo mesmo: então, desde o início deste duelo, eu já usei truques. Quando os dois colidiram com suas auras de espada, um considerável impacto foi gerado. Fumaça se ergueu por toda parte. Após a fumaça se dissipar gradualmente, Nan Wei e Shao Jie pousaram com segurança no chão. Como Shao Jie havia descoberto todas as fraquezas de Nan Wei, a batalha se desenrolou com bastante facilidade. Todos os presentes ficaram astonados com a cena. Dong Li exclamou surpreso: enquanto Xiao Qiu permanecia com a boca aberta, gritando: um empate. Nan Wei não se convenceu. Ela lançou um olhar para Shao Jie, exclamando em choque: um empate? A multidão observava, pensando que era um empate, mas na realidade, Shao Jie havia retirado sua carta. Ele falou: Nan Wei, seu cartão caiu. Nan Wei, naquele momento, percebeu que seu cartão estava faltando há algum tempo, e de repente exclamou: hã? Ela estava desconfiada e se virou para olhar para Shao Jie, cerrando os dentes de raiva. Eu estava apenas um pouco atrás dele. Shao Jie, parecendo excepcionalmente charmoso, sorriu gentilmente para ela, balançando casualmente um cartão em sua mão. Ao ver isso, ela começou a ter dúvidas: pode ser que ele me deixou ganhar? Nan Wei não tinha mais uma expressão desafiadora. Em vez disso, ela olhou para Shao Jie com um comportamento mais amigável, pensando secretamente: mas de qualquer forma, ele subiu de nível. Nan Wei juntou as mãos, fez uma reverência e disse a Shao Jie: eu admito minha derrota. Dong Li estava de pé com as mãos na cintura, sentindo-se incrivelmente orgulhosa, e exclamou: irmão definitivamente não perde. Lu Bing ao lado dela também o admirava muito: o líder do secto é realmente impressionante. Xiao Qiu pulou de alegria, gritando: de fato, o líder do secto é o mais forte. Nan Wei fincou sua grande espada no chão, olhando diretamente para Shao Jie. Sua voz carregava um tom de confusão, mas ela não entendia: intenção de espada, habilidades, experiência, não sou inferior ao líder do secto. Mas por quê? Shao Jie segurou o cartão de Nan Wei em sua mão. Ele apontou a mão que segurava o cartão para a cabeça e falou: você tem uma fraqueza. Pense com cuidado, o que eu segurei é precisamente sua fraqueza. Ao ouvir isso, Nan Wei ficou um pouco surpresa. Ela arregalou os olhos e olhou para Shao Jie,
exclamando em descrença: líder do secto Lu, você possui minha fraqueza? Dong Li também ouviu e ficou muito surpresa. Fraqueza? Xiao Qiu, sem entender nada, coçou a cabeça em confusão e disse: que fraqueza? E quanto a Lu Bin, não entendendo o que ela queria dizer, cobriu o rosto com a mão, pensando silenciosamente: estou tão envergonhada, por que disse tais coisas na frente de todos? A imagem da encantadora senhora cobrindo a boca e ensinando-a: toda mulher tem 2 torres e uma caverna, você deve fazer bom uso disso. Lu Bin se lembrou disso e ficou vermelha de vergonha, balançando a cabeça timidamente. Realmente? Dong Li perguntou curiosa: realmente o quê? Ei Ting olhou para o comportamento de Lu Bin com os olhos arregalados em confusão. Xiao Qiu, pequena, também olhou ansiosamente para Lu Bin e perguntou: irmã, o que há de errado com você? Lu Bin se sentiu ainda mais envergonhada ao ver todos a encarando e disse: não é nada. Ela se censurou em silêncio: é porque estou pensando demais? Nan Wei de repente lembrou-se da posição que Xiao Jie havia ligeiramente mudado antes da partida, junto com a formação que cercava os dois. Ela percebeu repentinamente: é isso, é a posição Gen? As pupilas de Nan Wei se contraíram ao olhar para Xiao Jie com incredulidade: poderia ser? Desde o começo, ele já percebeu minha fraqueza? O rosto de Nan Wei agora se iluminou, e ela olhou para Xiao Jie com admiração, pensando animadamente: talvez esse bonito líder da seita Lu tenha superado minhas expectativas no reino da seita da espada. Nan Wei estava agora totalmente convencida. Ela segurou firmemente sua espada e então fez uma reverência respeitosa a Xiao Jie em frente a ela: por favor, me instrua. Xiao Qiu, sendo jovem, não entendeu a troca recente e se perguntou consigo mesma: o líder está ensinando aquela irmã habilidades com a espada? Lu Bin, ouvindo a pergunta de Xiao Qiu, explicou gentilmente à pequena: essa é a filha do Santo da Espada. Xiao Qiu, não fale descuidadamente. No entanto, Dong Li, com os braços cruzados, expressou sua refutação: irmão, de fato, trata-se daquela garota, a Santa da Espada. As palavras de Dong Li deixaram Lu Bin e Xiao Qiu atordoados. Ao ouvir isso, Xiao Qiu ficou ainda mais empolgado, exclamando: o líder do secto é de fato o melhor sob o céu. A imagem de Xiao Jie, ao mesmo tempo imponente e bonito, estava banhada pela luz do sol que iluminava seu rosto impecável e perfil divino. As folhas douradas dançavam ao seu redor, conferindo à sua figura uma aura de majestade enquanto também o faziam parecer gentil. Junto a isso, a voz de Xiao Qiu soava: Xiao Qiu deve se tornar o segundo líder do secto. Xiao Jie se aproximou delicadamente de Nan Wei. Ele estendeu o token diante dela, com a intenção de devolvê-lo: não há necessidade de agradecimentos. Embora Xiao Jie parecesse gentil e alegre na superfície, internamente, ele estava calculando: para copiar este artefato importante, parece que eu preciso de mais tempo. Ele olhou para o progresso da duplicação, que mostrava meros 0,336%. Xiao Jie notou que a velocidade de cópia estava, de fato, muito lenta e secretamente levantou uma suspeita: realmente leva tanto tempo? Este token poderia realmente conter algum grande segredo? Então, Xiao Jie olhou para Nan Wei, que estava segurando o token na mão, e sorriu secretamente com um pouco de boa vontade: não há uma máquina de decodificação humanoide bem aqui? Após examinar de perto o token, Nan Wei soltou um suspiro de alívio: você teve sorte, está tudo bem. Xiao Jie rapidamente aproveitou a oportunidade e perguntou casualmente: Nan Wei valoriza tanto, será que esse token contém algo extraordinário? Vendo que Xiao Jie parecia interessado, Nan Wei levantou lentamente o token e explicou sem reservas: líder Lu, este token é realmente especial, não pode ser armazenado em um item de armazenamento. Eu obtive este token de uma relíquia relacionada ao Tian Yidong, e pode ser um item deixado por eles no reino mortal. Enquanto olhava para o token enquanto explicava, ela notou que além de não poder ser armazenado, ele também tem a capacidade de pensar. Ao ouvir isso, Xiao Jie fechou os olhos ligeiramente e acenou com a cabeça: isso é um tanto interessante. Essa expressão deixou Nan Wei um pouco surpresa, notando que Xiao Jie parecia menos preocupado.
Nanvei então sorriu brilhantemente e continuou, na verdade, não tem muito valor. É apenas que a Júnior Yui está muito interessada no Tien Yidong. Então, eu acho que quando voltarmos ao Santo da Espada, eu vou presentear esse item àquela Júnior. Xiao Jie apertou os olhos para a mulher sorridente à sua frente, pensando silenciosamente, não é de se admirar que este item eventualmente chegue até Yui, mas por que seu sorriso é tão atencioso? Ela ainda vê Yui como uma criança, enquanto está tão preocupada com outros assuntos. O rosto de Xiao Jie imediatamente demonstrou um intenso desgosto. Ele sorriu de forma arrogante, avaliando silenciosamente essa pequena Yui. Então, isso se revela ser uma criança obcecada por irmãs. Nanvei também não demorou muito. Unindo as mãos em um gesto de respeito, disse, se meu desejo foi cumprido, então devo me despedir do líder do secto Lu. Aprendi tanto e quero aproveitar esta oportunidade. Antes que Nanvei pudesse terminar sua frase, Xiao Jie acenou com a mão e interveio, entendido. Pode seguir, e lembre-se de enviar minhas saudações ao Santo da Espada. Nanvei sorriu e respondeu, certo. Então, ela se virou para o grupo Dong Li e falou para se despedir, todos, amigos do Secto Mo, até a próxima. Eles também foram muito hospitaleiros e retribuíram o gesto de respeito de Nanvei. Ela uniu as mãos atrás de si, assistindo graciosamente enquanto Nanvei partia, desaparecendo rapidamente no vasto céu azul. Ele calculou silenciosamente, dessa vez, meu nome certamente chegará até o Santo da Espada, certo? Quanto minha fama aumentará? Alguns dias depois, Xiao Jie não mantinha mais a calma que tinha no passado. Em vez disso, ele ficou furioso, batendo continuamente na mesa e gritando alto, droga! Aquela mulher já voltou há alguns dias, por que minha reputação não aumentou nem um pouco? Assim que eu encontrar a oportunidade, preciso ir à Seita da Espada e derrotar todos os herdeiros verdadeiros Júnior em uma luta. No meio de sua raiva, o sistema de repente exibiu uma notificação de conclusão para a replicação. Xiao Jie olhou para a mensagem, sentindo uma onda de alegria. Em Kingzhou, o Santo da Espada, naquele momento, o token de Lu Xiao Jie foi replicado com sucesso. A mente de Yui estava em completa turbulência naquele momento. Yui estava sentado em profunda reflexão, enquanto minha irmã está em cultivo em reclusão na sala de madeira atrás, eu estou guardando-a. De acordo com as regras do Santo da Espada, com base no status da minha irmã, absolutamente ninguém ousaria provocá-la. Mas ele lembrou-se das palavras de Li Nanvei, Júnior, eu sei quem é o veterano que você mencionou. No seu coração, Yui estava confuso. Seria que desta vez a irmã Nanvei desceu da montanha para encontrar o Sênior Xiao Jie? Eu realmente quero saber o que eles fizeram. O Sênior Xiao Jie mencionou-me? Que nível ele alcançou agora? Depois de sentir uma dor de cabeça por pensar por um tempo, Yui de repente gritou e afastou todos os pensamentos para se sentir mais leve. Que irritante, preciso me acalmar. Nesse momento, Yui percebeu algo. Ele olhou para o céu com espanto, observando os pontos brancos caindo suavemente do céu. Ele murmurou, maravilhado, isto é. Justo então, a porta do quarto se abriu lentamente. Yui imediatamente reconheceu. A intenção da espada da irmã Nanvei, Li Nanvei, havia sido plenamente cultivada. Ela saiu, respirando fundo. Yui chamou alegremente, irmã Nanvei. Ele se ajoelhou, dizendo respeitosamente, parabéns pelo seu retorno, irmã Nanvei. Li Nanvei respondeu com um sorriso radiante, a lacuna finalmente foi preenchida. O sorriso satisfeito da garota tinha um charme irresistível para os homens. Yui não era exceção, ele ficou tão atordoado pelo sorriso da irmã Nanvei que ficou momentaneamente em transe. No entanto, ele rapidamente recuperou a compostura. Ele se lembrou, não, eu preciso rapidamente perguntar sobre a situação do Sênior Xiao Jie. Li Nanvei tirou um token e entregou a Yui, dizendo, Júnior, isso é um presente para você. Yui segurou o token em sua mão, sentindo-se grato enquanto murmurava. Li Nanvei continuou explicando, isso é um item que eu obtive das ruínas de Tien Yidong. Não tem grande efeito,
mas eu sei que você gosta de colecionar esses pequenos itens, então eu trouxe para você. Ao ouvir isso, os olhos de Yu Yu brilharam, exclamando, Tien Yidão? Li Nanwei acenou feliz com a cabeça, acrescentando, isso mesmo. Veja, essa corda foi quebrada há alguns dias, e o lugar onde eu amarrei é exatamente onde o Sr. Shao Ge, que você não consegue esquecer, a cortou. A expressão de Yu Yu escureceu ao ouvir isso, repetindo as palavras de Li Nanwei, foi cortado pelo Sr. Shao Ge? Ele rapidamente começou a bombardear com perguntas, irmã, você já competiu com o Sr. Shao Ge? Qual é o nível de cultivo do Sr. Shao Ge agora? A que nível está sua seita de espada? A intenção de espada dele se tornou mais forte? Li Nanwei estava sobrecarregada e teve que levantar a mão para sinalizar a Yu Yu e para parar. Pare, 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 você deve parar de me perguntar uma por uma. Sabendo que estava excessivamente animada, Yu Yu rapidamente se desculpou, desculpe, irmã. Li Nanwei olhou para frente e disse, Yu Yu, vamos para lá, eu vou te contar devagar. Ela calmamente se sentou no banco. Enquanto isso, Yu Yu ainda estava parado lá, atordoado à sua frente, e Li Nanwei sorriu e disse, sente-se. As duas primas sentaram-se lado a lado, conversando e esquecendo-se do mundo ao seu redor. Li Nanwei comentou, realmente, nós só conversamos isso tudo. O tempo passa rápido. Yu Yu de repente voltou à realidade, exclamou e então olhou para Li Nanwei. Ele admirava profundamente Lu Shaojie, alguém que havia alcançado o que outros não puderam, não é à toa que ele é o Shaojie Sênior. Ele caiu em profunda reflexão e continuou, além disso, o tempo que ele levou para quebrar o nível de mestre foi de menos de 4 meses, e agora ele pode quebrar para um nível ainda mais alto. Enquanto falava, Yu Yu de repente se lembrou de algo e exclamou, certo. Ele se virou para Li Nanwei e perguntou seriamente, irmã, depois que você voltou, encontrou o Senhor Santo da Espada e mencionou o Sr. Shao Ge naquela ocasião? Li Nanwei respondeu gentilmente, de modo algum. Yu Yu questionou ceticamente, por quê? Li Nanwei sorriu, respondendo de maneira ambígua, porque eu tenho a sensação de que ele trará uma grande surpresa para meu pai. Ela brincou com Yu Yu, não é mais interessante assim? Como o líder da seita da espada e o novo especialista da seita da espada se encontrarão? Yu Yu pensou preocupadamente consigo mesma, será surpreendente. À medida que a noite gradualmente descia, neste momento, Lu Shaojie estava estudando o token que acabará de restaurar. Ele tocou levemente no token e comentou, essa coisa não parece nada especial. Lu Shaojie sorriu feliz, afirmando, mas isso não é importante. Afinal, enquanto eu tiver isso, me tornarei o 5º rei entre os 4 reis usando o deus demoníaco. O token brilhava intensamente na mão de Lu Shaojie. Ele semicerrara os olhos, observando cuidadosamente, e o resultado foi tão surpreendente que ele não pôde deixar de exclamá-lo, acontece que isso é espaçoso por dentro? O deus demoníaco de Lu Shaojie agora parecia uma pérola no fundo de um vasto oceano. Ele olhou para o vasto espaço branco e etéreo diante dele e comentou, isso está dentro do token? Estou entrando? Mas não há nada interessante aqui. A empolgação de Lu Shaojie aumentou rapidamente. Ele decidiu feliz, indo para fora. Após recuperar minha consciência, pode ser ainda interessante. Ou deveria tentar novamente? Uma luz piscou com as palavras de Lu Shaojie, eu vou entrar novamente. Ele murmurou para si mesmo, HMPH, saí de novo. Assim, Lu Shaojie tentou várias vezes, estou dentro de novo. Seu entusiasmo gradualmente diminuiu, saí de novo. Após várias entradas e saídas, Lu Shaojie se sentiu um pouco entediado. Ele segurou o token na mão, girando-o cansativamente. Lu Shaojie suspirou de frustração, isso não é mais interessante. Há alguma maneira de brincar com isso de forma mais divertida? Li Nanwei disse que isso pode ajudar a acalmar minha mente, mas qual é a vantagem de acalmar a mente, afinal? De repente, uma ideia brilhou em sua mente, espere um minuto,
Poderia esse espaço branco significar que a consciência de todos os protagonistas do mundo pode entrar aqui? Lu Shaojie especulou audaciosamente: se o deus demoníaco de cada um está bem aqui, não seria isso uma intercessão divina muito interessante? Ele segurou o token em sua mão, continuando animadamente: o que você acha? Esse espaço branco é na verdade o mundo Tianshuan, que também é um lugar para os 4 personagens principais dos 4 mundos conversarem online, certo? Os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso travesso. Ele exclamou alegremente: oh, isso não soa muito interessante? Pelo menos agora Yui também tem um token assim. Por que não experimentar? Dito isso, Lu Shaojie começou a mergulhar em seu deus demoníaco. Vamos decidir isso. Seu deus demoníaco dentro do token percebeu algo: você pode girá-lo no token para criar um círculo. Isso significa que eles podem escrever nele? Por fora, Lu Shaojie também usou sua mão para desenhar linhas circulares em seu token. Esses desenhos rapidamente giraram, formando uma forma misteriosa. Atualmente, sob a luz da lua no Santo da Espada, uma figura estava cultivando em cultivo isolado, Yui, com os olhos fechados, focando na manipulação de sua energia interna. De repente, ele notou que o token que usava estava brilhando estranhamente. Yui, surpreso, murmurou: por que o token que a irmã Nanvei me deu ficou tão estranho? Ele o segurou na mão e disse resolutamente: vamos canalizar o deus demoníaco para ver. O token brilhou de maneira semelhante a quando Lu Shaojie descobriu como operá-lo. O deus demoníaco de Yui, ao entrar no vasto token, olhou ao redor confuso, perguntando: o que é isto? Onde é este lugar? Yui viu uma linha de texto diante dele que dizia: sob os céus, o poder de uma pessoa se aproxima do tão. Ele ficou surpreso, percebendo: isso se refere ao Imperador Qin? Yui estava perplexo, especulando: isso poderia ser o legado do Imperador Qin? De jeito nenhum, como poderia a essência do Imperador Qin estar encapsulada dentro deste token? Ele ficou pálido, ponderando: essa pessoa é de fato o orgulhoso filho do Reino Celestial, a criatura mais forte que existe no mundo Tianshuan. Mesmo seus 5 júniores são especialistas que alcançaram o nível 9, não se atrevendo a sonhar. Yui balançou a cabeça vigorosamente, tentando se acalmar: como eu poderia ter a sorte de herdar toda a fortuna deles? Yui, você precisa acordar deste sonho. Neste momento, Lu Shaojie estava fingindo ser uma divindade para enganar as pessoas, e continuou escrevendo no talismã. Seu deus demoníaco tinha um caractere não em sua cabeça. Lu Shaojie suspirou de tédio: um cara bonito como eu escreveu isso, então por que ninguém está respondendo? É realmente irritante, e além disso, meu apelido é um pouco estranho, me pergunto o que significa.